Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, na aula 42 eu encaminhei um material para vocês lerem, né? Esse material ele fala sobre calor, propagação de calor, fluxo de calor, tá certo? O conceito da propagação do calor por condução térmica, tá certo? Por irradiação e por convecção térmica. Então é preciso que vocês saibam o conceito de fluxo de calor por condução térmica, convecção térmica e por irradiação térmica, tá certo? Esses três fluxos de calor, vocês precisam saber, aliás, as três formas de propagação do calor. Eu vou falar aqui rapidamente, pessoal, como é que ocorre. Por exemplo, a propagação do calor por condução térmica. A forma de propagação do calor é por contato, ok? É necessário ter um contato direto, por quê? Por condução térmica, o calor ele passa de partícula para partícula, então é preciso ter esse contato, ok? E por convecção térmica é o seguinte, é a forma de propagação de calor através de meios fluidos, tá certo? O que são meios fluidos? Pode ser os líquidos ou os gases, ok? Onde esse fluido ele tá aquecido, ok? Aí ele precisa se movimentar para que o calor se propague nesse meio onde ele está inserido, tá ok? E tem a forma de propagação do calor por irradiação. O que seria a forma de propagação por irradiação? A gente lembra logo do Sol, ok? Por quê? Porque o Sol ele emite ondas eletromagnéticas e esse calor que chega à nossa pele são ondas eletromagnéticas vindas do Sol. Então, a propagação por calor, do calor por irradiação, é aquela propagação que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Exemplo, o calor vindo do Sol, o calor, por exemplo, que chega à nossa pele, ao nosso corpo, através de uma lâmpada incandescente, ok? Isso aí é propagação por meio de irradiação, tá certo? Então eu preciso que vocês entendam essas três formas de propagação de calor. Agora nós vamos estudar nesta aula, na aula de número 44, o conceito de fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Tá certo? Fluxo. Primeiramente eu vou explicar para vocês, pessoal, o conceito de vazão, ok? Por exemplo, vazão em uma determinada tubulação. A unidade de vazão, por exemplo, é litros por segundo, ok? Vazão é a quantidade de água, se for um líquido, é a quantidade de água que passa numa determinada seção transversal ou numa tubulação por uma unidade de tempo, tá certo? A quantidade de água que passa numa seção, numa tubulação, numa determinada quantidade de tempo. Então, fluxo de calor o fluxo de calor é o seguinte, é definido como a quantidade de calor que atravessa uma dada área em um intervalo de tempo, tá certo? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, em amarelo, está sendo representado aqui um fluxo de calor, tá certo? Por condução térmica aqui, ó, ok? Esse fluxo de calor existe aqui uma determinada quantidade de calor que, ok? Essa determinada quantidade de calor ela aquece essa placa, aí essa placa ela tem uma determinada espessura aqui, aí esse calor ele começa a se propagar, tá certo? Por condução térmica de partícula a partícula até chegar na outra extremidade da placa, ou seja, atravessando essa espessura. Então, para me determinar o fluxo de calor que atravessa essa placa, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que saber a quantidade de calor que tá incidindo aqui nessa placa e descobrir também o tempo que leva para esse calor atravessar até a outra extremidade. Então eu pego a quantidade de calor e divido pelo tempo necessário para que esse calor atravesse essa placa para chegar na outra extremidade, aí eu determino o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor
tá certo? Dividida pelo intervalo de tempo necessário para que o calor chegue a outra extremidade, ou seja, vencendo aqui, no caso, essa espessura. Aqui, nesse exemplo aqui à direita, eu tenho essa mesma ilustração, ok? Eu tenho uma placa aqui, essa placa ela tem duas faces, ok? Eu tenho aqui um fluxo de calor, ok? Porque eu estou colocando aqui que o fluxo de calor está ocorrendo nesse sentido? Porque eu estou dizendo aqui, olha, que a temperatura aqui essa primeira face é θ1. E essa temperatura θ1 é maior do que θ2. Então essa face aqui, essa primeira face, ela está mais quente, essa segunda face está menos quente. Lembrando que o fluxo de calor ele ocorre do corpo mais quente para o corpo menos quente. Tá certo? É da face mais quente para a face menos quente. Ok? Olha só quando ocorre, por exemplo, quando nós estamos vestido com um casaco, tá um dia muito frio, aí o corpo humano ele tem uma determinada temperatura, uma temperatura em torno de 36 graus Celsius, ok? E o ambiente geralmente ele tem uma temperatura mais baixa, em torno de 28 graus, ou então num dia frio, né? A temperatura baixa bastante, chega até 8 graus, vamos supor. Então, quando eu coloco um casaco, é porque eu quero me proteger do frio, tá certo? Eu quero me proteger do frio. Eu coloco um casaco, esse casaco ele tem uma determinada espessura, ok? Quanto maior é a espessura desse casaco, maior será o meu conforto térmico, tá certo? Por quê? Porque a temperatura do meu corpo ela vai ser contida pelo aquele casaco e o meu corpo vai ficar numa temperatura confortável, ok? Só que, como a temperatura do meu corpo é maior do que a temperatura do meio ambiente, ocorre um fluxo de calor, ok? Do meu corpo para o meio exterior, ok? E nesse caso aqui, desse desenho, o casaco ele está representando esta superfície aqui, olha, tá certo? Essa superfície, onde essa face interna aqui, olha, essa face aqui, essa primeira face, é a face que está em contato com a minha pele, e essa face externa é a face que está em contato com o meio exterior, ok? Portanto, vai ocorrer aqui um fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele é maior quando a espessura dessa placa, ok? É maior. Quanto maior a espessura dessa placa, menor é o fluxo. E quanto mais fino, maior é o fluxo. Tá certo? Ok? Agora nós vamos explicar aqui uma questão aqui. Tá certo? Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. Ok? Vou colocar aqui na parte superior. Tá? É o seguinte. Esse sujeito aqui, Joseph Fourier, ele descobriu através de experimentos físicos que o fluxo de calor, representado por esta letra aqui, ó, φ, tá certo? Essa bolinha com traço vertical recebe o nome de φ. O fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área da seção, tá certo? Ou seja, ele é diretamente proporcional a esta área aqui, olha. Quanto maior esta área, maior será o fluxo de calor. É diretamente proporcional, ok? Ele é diretamente proporcional também à variação de temperatura, ou seja, esta variação de temperatura entre a face interna e a face externa, ok? Quanto maior for essa variação ou essa diferença de temperatura entre a face interna e a face externa, maior será o fluxo de calor, ok? E ele é inversamente proporcional à espessura, ok? A espessura ou a distância entre as extremidades do material. Ou seja, aqui, olha, aqui eu tenho uma extremidade e aqui eu tenho outra extremidade. Essa distância aqui entre as extremidades, tá, ok? Quanto maior for essa distância, menor será o fluxo de calor. Por isso que é inversamente proporcional, tá certo? Então aqui, olha, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área, à variação de temperatura e inversamente proporcional a essa espessura aqui, ok? Então aqui eu coloquei aqui, e também é diretamente proporcional ao K, que é o coeficiente
de condutibilidade térmica. Esse coeficiente de condutibilidade térmica depende do material, tá certo? Cada material possui um coeficiente de condutibilidade térmica diferente, tá certo? Esse coeficiente de condutibilidade térmica, ele exprime a susceptibilidade em conduzir calor ou não conduzir calor. Ou seja, se é um bom condutor de calor ou um mau condutor de calor. No caso dos casacos, ele é um mau condutor de calor, né? Se eu colocar, por exemplo, eu querer me proteger com um casaco feito de algum metal, não é legal, porque os metais eles conduzem muito rapidamente o calor, tá certo? Ele conduz muito rapidamente e aí eu vou ficar com frio rapidamente, tá certo? E no caso, os casacos não, eles conduzem o calor muito lentamente. Os casacos eles têm coeficiente de condutibilidade térmica baixo, ok? Então vamos lá agora, pessoal, fazer um exercício agora sobre esse conceito de fluxo de calor. Só que para fazer esse exercício nós precisamos saber, olha, dessa relação aqui, olha, que o fluxo de calor é igual ao K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura do material, ok? E precisamos desse conceito aqui de fluxo de calor, que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, tá certo? Então vamos resolver aqui esta questão aqui. Esta questão aqui, pessoal, a ER1, ela diz o seguinte, olha, uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura de 1 centímetro, ok? A espessura dessa roupa, pessoal, é a espessura daquela superfície lá, ok? Que eu expliquei anteriormente, ok? A espessura da roupa é essa espessura aqui, olha, tá certo? Entre as duas faces de contato. Contato o meio interno com o meio externo, ok? Então uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro. Então eu já vou colocar aqui os dados da questão, tá certo? Então eu vou colocar aqui os dados da questão. A espessura é igual a quanto? 1 centímetro, ok? E a área de 8.000 centímetros quadrados, tá certo? É a área de contato, tá certo? A área de 8.000 centímetros quadrados. Vou transformar esse 8.000 em potência de base 10. Então vai ficar 8 vezes o que? 10 elevado a quanto? Quanto? 3 zeros. 1, 2, 3. Então elevado a terceira potência o que? Centímetros quadrados, ok? Agora ponto. O tecido do agasalho tem condutibilidade térmica de... Olha, esse aqui é o K. É o coeficiente de condutibilidade térmica. É igual a quanto? 0, olha, 0, 0, bem baixinho, né? Olha, 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros, 8, o que? Caloria, porque a unidade de calor é caloria. Caloria por segundo, por centímetro, tá certo? Por centímetro e por grau Celsius, ok? É 0,0008 caloria por segundo por centímetro por grau Celsius. Vou transformar esse K aqui, em potência de base 10, em notação científica, tá certo? Então eu vou ter aqui, olha, vou apagar aqui porque ficou legal esse K não, ficou feio esse K. Vou apagar aqui, vou voltando para o cálculo, lapisinho. Então o K, eu vou transformar em potência de base 10, então vai ser 8, olha só, 8 vezes 10 elevado a quanto? Vou contar aqui a vírgula. 1, 2, olha só, vai andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 vezes. Então eu coloco aqui, ó, para a direita é negativo. Então menos 5, tá certo? O que? Caloria por segundo por centímetro por grau Celsius. Ok? Agora, a temperatura da pele dessa garota está a 36 graus. Então, é aquela situação que eu falei para você, tá certo? Você tem aqui, por exemplo, aqui, ó,
A parte interna aqui está com uma temperatura de 36,5 graus, tá certo? Eu vou dizer que isso aqui é o gasalho da garota, tá? Aí esse gasalho tem uma certa espessura aqui, ó. E a parte externa está com a temperatura de quanto? De 11 graus, ó, 11,5 graus. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer o que? Um fluxo de calor. Tá certo? Vai acontecer aqui um fluxo de calor. Da parte interna para a parte externa. Tá certo? Agora o que está faltando aqui? Está faltando o quê? Eu tenho o valor da área? Tenho. Tenho o valor da espessura? Tenho. Tenho o K? Tenho. Está faltando o que? A variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Está aqui, olha. Essa aqui, olha, é a temperatura. É a temperatura interna. Isso aqui é a temperatura externa, tá certo? Então a variação de temperatura, o que é? É a diferença entre a temperatura interna menos a temperatura externa. A variação de temperatura é igual a quanto? 36,5 menos 11,5. Portanto, a variação de temperatura será de quanto? 5 menos 5 dá 0. Aqui 36 menos 11 é igual a 25. Então aqui está ocorrendo uma variação de temperatura de 25 graus Celsius. Ok? Uma variação de temperatura de 25 graus Celsius. Eu ia fazer aqui a letra B, mas só que não vai dar para fazer a letra B aqui, tá? Então deixa eu ajeitar rapidamente aqui. Pronto, já aqui apaguei aqui a letra B e vou continuar fazendo aqui a letra A. Ok? Então aqui na letra A, vou continuar aqui, pessoal. Então olha só, vou determinar agora o fluxo de calor. Ok? Vou determinar o fluxo de calor. Como é que eu determino o fluxo de calor? O fluxo de calor é representado pela letra grega φ, ó. Assim. O fluxo de calor é o K, é o coeficiente de condutibilidade térmica, ok? Multiplicado por quem? Pela área da seção transversal, multiplicado pela variação de temperatura entre as duas faces e dividido pela espessura, tá certo? É diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à variação de temperatura e inversamente proporcional à espessura, ok? Então o fluxo de calor será igual a quanto? Pessoal, quanto é o K? Está aqui o K. K é 8 vezes 10 a menos 5. Então eu já vou colocar aqui 8 vezes 10 elevado a menos 5. Multiplicado pela área. Qual é a área? Está aqui, ó, 8.000 centímetros quadrados. 8 vezes 10 a terceira. Então vai ser 8 vezes 10 a terceira. Multiplicado pela variação de temperatura, que é igual a quanto? 25 graus Celsius. Dividido pela espessura. Quanto é a espessura? 1 centímetro, tá certo? Então esse valor aqui dividido por 1 é ele mesmo. Então aqui, olha, o fluxo de calor será igual a quanto? Ó, vou pegar esses valores aqui representativos, o 8, esse outro 8 e o 25, eu vou colocar tudo na frente, tá? 8 vezes esse 8 aqui, vezes os 25, aí vezes 10 a menos 5, vezes 10 elevado à terceira potência, ok? 10 a menos 5, 10 à terceira potência. Agora vamos multiplicar 8 vezes 8 aqui primeiro, tá? Fluxo de calor é igual, 8 vezes 8 é 64. Então é 64 vezes 25 vezes 10 elevado a quanto? Pessoal, aqui, olha, é produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então eu vou somar menos 5 mais o 3. Então o fluxo de calor é igual a quanto? É igual, agora vou multiplicar 64 vezes 25, né? Vou multiplicar aqui ao lado, tá? Vou fazer aqui uma continha aqui do lado, vou colocar aqui 64, 25. Vou multiplicar aqui 4 vezes 5, 5 vezes 4 é 20, vão 2. 5 vezes 6 é 30, 30 mais 2 é 32, tá certo? 2 vezes 4 é igual a 8, 2 vezes 6 é igual a 12. Então coloco 12, faço o traçozinho, agora somo 0, 8 mais 2 é 10, vai 1, 3 mais 2 é 5, 5 mais 1,
6 abaixa 1. 1.600. Então eu tenho aqui 1.600 vezes 10 elevado a menos... aliás, está aqui. Vamos fazer essa soma aqui. Vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 5 mais 3 dá quanto? Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. 5 menos 3 dá 2. Sinal do maior, menos 2. Ok? Então, o φ é igual a quanto? Fluxo de calor é igual a quanto? Veja bem, ó, 10 elevado a menos 2. Então, eu vou andar vírgula quantas vezes? 1, 2. Então, vai ficar o que? 16, tá certo? Então, o fluxo de calor é igual a 16 o que? Caloria. Ok? Pronto, pessoal. Opa, caloria por segundo, tá certo? Porque o fluxo, o que é o fluxo? É a quantidade de calor que passa por uma determinada seção transversal, por uma determinada área, numa unidade de tempo, tá certo? Tá aqui, olha. Fluxo de calor é a quantidade de calor que passa numa determinada seção transversal, né, no intervalo de tempo. Então é caloria por segundo a unidade de fluxo de calor, tá certo? Caloria por segundo. Agora eu vou resolver, pessoal, a letra B, tá certo? Aqui são duas questões, tá? O fluxo de calor perdido através do agasalho, tá certo? O agasalho ele produz ali uma determinada quantidade de calor, só que essa quantidade de calor não fica contida no agasalho, ela é trocada com o meio exterior. Então é um calor que é perdido para o meio exterior, ok? Então o fluxo de calor é de 16 calorias por segundo, tá certo? Então o fluxo que ocorre é 16 calorias por segundo, a quantidade de calor que é trocada com o meio exterior, tá certo? A quantidade de calor trocada com o meio exterior é nessa ordem aqui, de 16 calorias por segundo. Agora vamos descobrir a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora, tá certo? Então, veja bem, olha só, em 1 hora nós temos o seguinte: 1 hora, pessoal, são quantos segundos? Por que eu tenho que transformar para segundos? Porque o fluxo de calor é em calorias por segundo. Então o problema está pedindo a quantidade de calor que atravessa a roupa em 1 hora, tá certo? Em 1 hora, só que 1 hora são 3.600 segundos, tá certo? Por que 1 hora? 1 hora são 3.600 segundos. Eu vou transformar, olha só, 1 hora. Primeiro, eu transformo para minutos. Como é que eu faço? Eu multiplico esse 1 hora, multiplico por 60. Então, 1 hora multiplicado por 60 é igual a quanto? 60 minutos. Agora, se eu tenho 60 minutos, eu vou transformar para segundos. Tem que multiplicar por 60 novamente, tá certo? 6 vezes 6 é igual a quanto? 36. Aí eu tenho um zero aqui, outro zero aqui, tenho 2 zeros, então eu coloco 2 zeros aqui, eu tenho 3.600 segundos, ok? Aí nós aprendemos o seguinte, que o fluxo de calor é o que? É a quantidade de calor que passa numa seção transversal, tá certo? Em uma determinada quantidade de tempo. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor por unidade de tempo. Eu quero saber qual foi a quantidade de calor que atravessou. Então, eu quero saber quem, pessoal? O que, ó? A quantidade de calor. Então, a quantidade de calor será o quê? O fluxo de calor multiplicado pela variação do tempo, tá certo? Então, o fluxo de calor será igual a quanto? Aliás, desculpe, a quantidade de calor será igual a quanto? Eu vou calcular aqui agora a quantidade de calor, tá? Só que eu vou ter que apagar aqui, primeiramente, que eu escrevi aqui errado, aqui, ó. Tá? Apaguei, agora eu vou ativar aqui a canetinha novamente. Então, quero determinar a quantidade de calor. Então, quanto vale o fluxo de calor, pessoal? Nós já sabemos quanto vale o fluxo de calor, ok? Nós sabemos que o fluxo de calor vale quanto? O fluxo de calor vale 16 calorias por segundo. E o tempo, qual foi o tempo? Foi um tempo de 3.600 segundos que transcorreu. Então, eu quero saber aqui, o fluxo de calor é 16. Vou multiplicar 16 por quanto? Pelo tempo, que é 3.600. 3.600, tá certo? Aqui não é 3 não e 600 não, é 3.600, tá? 3.600. Ok? Eu vou tirar esse ponto aqui, tá? Vou tirar para não confundir vocês, tá bom? Vou tirar esse ponto aqui
Eu vou aproximar mais porque está parecendo que está sendo multiplicado, né? Na verdade não é multiplicação, é o fluxo de calor, é 3.600. Então Q é igual, pessoal, basta multiplicar 16 por 36, tá certo? Então aqui, eu tenho aqui, olha, vou fazer a conta aqui, ó, 36 multiplicado por 16, vai dar quanto? Vai dar quanto? C vezes 6 dá 36, aqui não vai dar, não vai ter espaço para multiplicar aqui. Deixa eu tirar daqui e colocar numa outra posição, tá? Um momentinho. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, 36 vezes 16, ok? Vou fazer essa gentileza com vocês aqui, tá bom? 6 vezes 6 dá quanto? Dá 36, vão 3. 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18. 18 mais 3 dá quanto? Dá 21, né? 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3. Então somando aqui, ó, vai dar quanto? Aqui somando vai dar 6, ok? Pô, deixa eu tirar esse traço aqui, que vocês podem confundir com 1. Né? A intenção não é complicar, é sempre simplificar. Tá, abaixo 6, aqui vai dar quanto? Vai dar 7 e aqui vai dar 5, tá certo? Isso, 576. Então aqui 16 vezes 36 é 576. Ok? Agora os zeros. Como tem 2 zeros aqui, eu acrescento 2 zeros aqui. Então aqui eu tenho aqui, ó, 57.600 calorias. Então ocorreu uma troca, tá certo? Com o meio exterior de 57.600 calorias. É a quantidade de calor que atravessou, tá certo? O agasalho daquela garota, daquela moça, em 1 hora. Ok, pessoal? Pessoal, refaçam essa questão, tá certo? Refaçam, treino. Eu tenho certeza que se vocês refizerem, vocês vão ter um excelente desempenho na avaliação de vocês, ok? Dos senhores. E eu peço que vocês, olha só, assimilem essa fórmula aqui, tá certo? Entendam que é diretamente proporcional à condutibilidade térmica, a área, tá certo? De contato, e a variação de temperatura, inversamente proporcional à espessura ou à distância entre as extremidades, ok? Que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pela variação do tempo, tá? Ok? Ok, pessoal, vamos ficar por aqui, tá certo? Bons estudos, tá certo? Tchau, tchau.